Olá, muito boa tarde, boa noite, bom dia, porque você pode assistir o nosso programa a qualquer momento. Edu Lopes Podcast hoje com uma convidada especial. Renato Simon também hoje não está presente conosco da Natação Criativa, porque ele tem tido uma agenda um pouco apertada, mas eu estou representando-o nesse dia. E hoje também, a partir de hoje, você encontra todo esse nosso conteúdo aqui no Edu Lopes Podcast e no Spotify. Então, em breve, esse conteúdo com essa nossa convidada especial. Olha só, ela é modelo internacional, radialista, apresentadora, roteirista e hoje está fazendo um trabalho incrível de network, de rapport com as mulheres acima de 50, por assim dizer, mas você vai vê-la aqui e você não vai acreditar que a Roberta de Moraes tem mais de 50 anos. Então, com você agora, Roberta de Moraes, muito obrigado por sua participação aqui no nosso Edu Lopes Podcast, no Dia Internacional da Mulher. Eu devo te confessar que foi uma coincidência, tá? Mas uma coincidência agradável e ninguém melhor do que ela, que é denominada no meio como Mulher Maravilha. Então, Roberta de Moraes, com esse sorriso lindo, com esse olhar incrível, com essa empatia que você traz, que é uma amiga minha que eu já te conheço há muito tempo, pode dar boas-vindas ao nosso público e, por favor, a palavra é sua. Muito boa tarde, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui com o Edu, nesse programa tão bacana e, sobretudo, neste dia que é tão importante para nós, mulheres, que é o Dia Internacional, não é? Eu acho que a gente ainda precisa de um dia para sacramentar os valores, a coragem, a determinação, a garra e a força de tantas mulheres, não é? Um dia isso muda, mas a gente ainda precisa desse dia, então, muito feliz de estar aqui com vocês, com o teu ouvinte, com o teu telespectador, num dia tão importante quanto o Dia Internacional da Mulher. Nossa, Roberta, você sabe que hoje eu postei no meu Instagram, no TikTok e nas redes sociais que a gente tem tido acesso, que parabenizando com uma mensagem que eu vi de uma mulher incrível que eu quis copiar e imprimir na minha mídia. Mas o Dia Internacional da Mulher deveria ser todos os dias, né? Exatamente, é sobre isso que eu quis dizer no começo, todos não é? os dias é o dia de você referenciar a mulher, de você respeitar, de você ir contra o preconceito, as agressões, enfim, que tem muitas bandeiras são levantadas hoje, a mulher já tem um nível de defesa maior, mas eu quero voltar um pouco no tempo, né, Roberta? Modelo internacional. Olha, a história da Roberta ela é muito grande, a gente poderia ter aí uns 3 programas só para a Roberta e seria uma incrível agradabilidade da minha parte tê-la comigo, me acompanhando. Ela vai ser reconvidada aqui no Edu Lopes Podcast, na Natação Criativa, eu vou falar com o Renato. Mas, Roberta, no tempo que você iniciou sua carreira de modelo, as coisas eram bem diferentes, mas alguns problemas se mantêm. Eu queria que você dissesse para as mulheres que estão aí querendo ingressar, as adolescentes, crianças, enfim, eu também sou ator, não nessa proporção como você, né, nas suas campanhas nacionais e internacionais, com grandes marcas, mas assim, eu queria que você desse um pouco, contribuísse com um pouco da sua história desse início de carreira como modelo nacional e internacional e você desse algumas dicas e algumas recomendações para quem quer ingressar, porque eu sou franco, muitas agências são sérias, incríveis, mas outras não. Sim. Muitos profissionais são maravilhosos, estendem a mão, mas outros não. E o que Roberta de Moraes pode dizer para o nosso público, principalmente o público feminino, sobre tudo isso? Bom, para começar, para você startar, né, uma carreira como modelo, eu acho que o melhor caminho, o mais seguro e o mais sério é você procurar uma boa agência. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso pelo Instagram, pela internet, né? Coisa que na minha época era impossível. A gente tem muito mais acesso a quem são. Então, se você fizer uma busca simples, quem são as melhores agências de modelo em São Paulo? Se for o caso de uma mulher que quer mesmo ingressar, que tem lá seus 14, 15 anos, porque geralmente as modelos, né, que fazem uma carreira internacional, a ideia é que elas iniciem bem cedo. Mulheres acima de 1,75
ainda mulheres mais magras, embora o nosso mercado, quando eu falo nosso mercado, eu digo, eu faço essa abrangência, né? Moda, beleza e publicidade, porque eu acho que hoje avançamos muito, estamos num lugar muito mais confortável do que no meu início, né? Nossa, tenho certeza. Eu iniciei há 36 anos, uma menina de 16 anos, fui para o Japão. E lá tudo começou, né? Eu aprendi a trabalhar com os japoneses, inclusive. E na minha época era muito diferente. Então, você tinha que ser ultra magra, né? Tinha a coisa da ditadura da moda muito presente. Se você não tivesse aqueles padrões, você não iniciava. Não tinha um plano B, entende? Não tinha você só fazer publicidade ou você só fazer... passarelas ou moda. A modelo, enfim. ela era esse potencial todo, esse grupo de coisas. Então, ela desfilava, ela fazia as campanhas de beleza, ela fazia as campanhas de moda. E você tinha que seguir padrões, que eram severos, rigorosos e cruéis, não é? Hoje em dia, então, voltando à tua pergunta... Tá. Hoje em dia, a gente tem uma mentalidade desse segmento muito mais aberta. Então, hoje, o que é bacana hoje é trazer as mulheres e os homens e as pessoas da vida real para esse contexto. Você está dizendo, Rô, publicidade, né? Olha só que incrível. A Roberta, ela tocou num ponto crucial de hoje, né? Você é bonito, você é lindo, você é linda, você é bonita. A publicidade hoje ela abraça uma diversidade incrível, inclusive o termo plus size. Quer dizer, quem está acima do peso, por assim dizer, e que às vezes é discriminada em uma série de meios, está bombando na publicidade. E grandes marcas e grandes empresas, quando você se depara com as publicidades que essas empresas fazem, é só olhar na TV, aberta e fechada. Exatamente, é só acompanhar os comerciais que você vê que abriu-se essa possibilidade. E eu acho realmente, Edu, isso uma vitória, sabe? Eu me sinto bastante participante. Você brigou muito por isso? Eu briguei muito por isso, porque eu vi muita injustiça, eu vi muita segregação, eu vi muita exclusão. Porque você começou nos 80, né, Rô? Exatamente, eu comecei em 87, em janeiro de 87, entrei na maior agência do Brasil na época e caí meio de paraquedas porque fui convidada e não queria. Bom, foram enfim, buscar você, eu fiquei sabendo. Foram me buscar, Você não queria, né? Você não queria. Eu não queria porque era uma pessoa extremamente tímida. Então, eu era uma menina bailarina que parei de dançar porque eu tive um problema no joelho. Então, cortei uma coisa que na minha cabeça era um pensamento de carreira. Que era a tua carreira. E de repente me falaram, você é super bonita, não sei o quê, você tem que ir lá fotografar. E eu falei, não vou morrer de vergonha. Eu me escondia debaixo da mesa, sabe aquela coisa? Sei. E aí falei, não vou, tal. E aí acabaram me buscando. Jovem, né, Roberta? Você tinha menos de 18? Eu tinha menos de 15. 15. Ou melhor, eu tinha menos de 16. 16. Eu entrei em janeiro de 87. Em junho eu fiz 16. Em junho eu fui para o Japão. Sozinha? Sozinha. Com 4 brasileiros. Roberta foi pro Japão. Eu vou abrir um programa só para ela falar sobre o Japão, né? Ela ficou 6 meses lá, depois foi para Paris, Miami, veio para o Brasil, enfim. Tá. Então você começou cedo e comecei super sozinha. cedo e assim, eu sempre gosto de dizer que eu me orgulho muito dessa Roberta de 16 anos, sabe? Numa época em que a gente escrevia carta. A gente ligava se tinha dinheiro para o Brasil, que era uma ligação caríssima. Foi o primeiro cortar de cordão umbilical assim, que eu fiz com minha família. Eu nunca tinha saído tanto tempo. Você é filha única, Rô? Não, eu tenho mais 3 irmãos. Tá. Eu era caçula, depois veio a Lívia, então... Gente do céu, teu pai e tua mãe... E eles me apoiaram muito. Que Isso legal. é muito bacana, né? Numa época em que minha mãe era separada, então já havia o preconceito naquela época de uma mulher divorciada. Eu vivi isso, tá? Né? Eu acompanhei isso muito de perto e ela foi assim execrada quase em praça pública quando ela falou: a Roberta vai para o Japão pela família, sabe? Os conceitos eram incríveis porque meus pais se separaram, eu tinha 9 anos de idade. Para você ter uma ideia, o nosso público aqui, você era discriminado porque você era filho de pais separados. Exatamente. E ela, como mulher, foi super discriminada, né? Porque uma mulher, 3 filhos,
a gente ainda tinha esse estigma, né? De que a mulher, ela separou, não serve. É? Não é Verdade. isso. É meio tipo, o marido separou, ela não serve. Então, uma coisa assim, meio... As pessoas olhavam meio de viés na sociedade e tal. É incabível isso, né, na verdade. Mas, olhando para isso, eu tenho que pontuar. E ela me deu muito apoio. Ela falou, filha, se você... Ela confiava muito em mim, Sim. em primeiro lugar. E ela falou, filha, se você quer isso, você está determinada a isso, você vai, porque eu acredito em você, Incrível. sabe? E vá buscar. Bom, muito bem. Vivi 6 meses lá no primeiro ano. Segundo ano, mais 7 meses. Foi incrível, foi um desabrochar da Roberta em todos os sentidos, porque uma menina que vai aprender a lidar com o dinheiro, que vai ser responsável, Uma cultura que vai diferente. ter uma cultura avessa à nossa, não é? Assim, até em termos de horário, eu sou a louca do horário, né? Costumo dizer isso. Eu sou muito, extremamente pontual. Mas devo isso a ter começado a trabalhar com Disciplina, eles. então, total. Super disciplinada, super comprometida. Eu sempre digo que as minhas campanhas são sempre as melhores campanhas naquele dia que eu estou fazendo. Porque eu sou muito intensa, eu sou muito verdadeira. Não interessa quem é o cliente, qual é a marca. Eu acho que se eu tiver inteira, eu vendo. E se trata disso. Ser modelo e ser ator. E Você representa a marca, o produto, o serviço. Exatamente, né? O que acontece hoje em dia, que eu acho muito bacana, então voltando lá para aquele conselho para quem nos ouve e assiste, se você tem vontade de estar na publicidade... faça fotos, tá certo? E procure uma agência. Procure produtores de casting. Procure... Hoje em dia acontece um trabalho que na minha época, evidentemente, não acontecia, que é um trabalho de campo. Eles fazem pesquisa de elenco nos shoppings, Ainda fazem nos hoje, bares. Roberta? Muito. Eu sou parada em shopping. Nossa, que É incrível. engraçado isso. Eu sou parada, acho que fui parada umas 3 vezes no último mês, assim, olha, eu sou da agência X, eu te vi, te achei super legal, não sei o que, o teu perfil, parará. Então, a publicidade aberta como está, a beleza aberta como está, eu não vou falar da moda, vamos deixar a moda um pouquinho de lado. A moda já é um segmento um pouco mais restrito, né? A moda tem apresentado, assim, para mim, com grande alegria, um São Paulo Fashion Week da diversidade. Com medidas diferentes, sabe, né? Com padrões diferentes. Não só medidas diferentes, mas toda a gente. Não interessa se é branco, preto, japonês, se ele é indígena, se ele é mais alto, mais baixo, mais peso para a moda ou menos peso para a moda. É gente que está ali vendendo um produto para quem está em casa. E gente que vende e representa o seu público. Exatamente. Quer dizer, por que hoje... o negro, né? Eu às vezes paro pessoas, né, negras belíssimas, sim, às vezes aonde são eu vou, lindos. e falo, gente, cara, você podia estar fazendo publicidade. Exatamente. Olha o seu look, o teu... Pô, mas e engraçado, Roberta, que a pessoa acha, mas esse cara é louco, né? Ele tá querendo me assediar. Não. Porque a Roberta falou num ponto incrível, o meu Facebook, que é o Edu Lopes, ator, tá aberto, todas as agências lá, para quem quiser fazer consulta, eu sei que também... e a gente dá dicas, né? De quem é bom, quem é sério e quem não é. Porque... Eu faço muito esse trabalho também, porque eu acho que colaborar com essas pessoas que querem entrar é incrível, sabe? E você é referência, né, Roberto? Exatamente. Então, eu recebo muitos pedidos lá, muitas mensagens nas minhas redes todas. Olha, Roberta, tem uma filha, ou tem um filho, ou a minha vizinha, ou... Não interessa. E esse momento é o da inclusão. Então, acho que é o melhor momento do mundo para quem quer iniciar uma carreira. Agora, sabe? Roberta, uma pergunta. Você é modelo internacional, mas você tem uma outra formação, né? Sim. Você se formou em rádio e TV, é isso? Eu me formei primeiro em publicidade e propaganda, lá no término do colégio. E aí estava super modelando, né? Então acabei não exercendo e depois me formei como radialista. Tá, por isso que você tem essa comunicação tão assim nítida, clara, porque eu fiz o rádio também e o rádio foi um divisor de águas nas minhas apresentações, porque quando eu vejo suas apresentações, aliás, olha, depois vamos exigir da Roberta no Instagram dela, porque ela faz lives incríveis, ela é roteirista, ela tem poemas, ela vem recitando, às vezes eu me deparo com as postagens da Roberta com monólogos incríveis para você, assim, né,
pô, peraí, então, porque não é comum, Roberta, uma modelo sair da sua zona de modelo, né, e buscar agregar novos conhecimentos. Então você conseguiu, com a tua carreira de modelo, diversificar suas atuações. Sim. E algo que eu vejo que você traz muito presente nas suas campanhas, que depois eu gostaria que você só faz um briefingzinho. Eu sei que você não gosta de dizer qual é a melhor campanha, já vi uma entrevista sua, ouvi uma entrevista sua, mas assim, quais as campanhas que você poderia dizer assim que você amou, ama de fazer? Por exemplo, para o nosso público identificar, por exemplo, clica lá, Natura. Tá. Né? Que é o Danone, né? Danone, que foi um marco na vida da Roberta, tá? Conta um pouquinho dessa campanha que você é parada na rua. Puxa, é a moça do Danone, a linda do Danone, ou uma das atrizes, uma das modelos da Natura. Como que funciona isso? Nesse job específico de Danone, foi uma coisa muito gostosa de fazer, porque a Danone procurava, né, fez vários e vários castings em São Paulo em 2006, 2007, se eu não me engano, para acharem a apresentadora da Danone. Então, eles tinham uma série de produtos a serem lançados que passavam pelo Activia Light e eles convocaram os nossos colegas todos para encontrarem essa mulher. E eu fui aprovada. Então, eu fiz o lançamento do Activia Light. Então, só para o pessoal entender, vocês têm que entender que o filtro da publicidade ele é muito, muito fino, né? É assim... A Roberta deve ter passado assim, por mais de 50, assim, de 200 cai para 50, de 50 cai para 10. Aí dos 10, aí vem aquela famosa informação, né, Roberta? Você está editada. Exato, e quando você escuta assim... a gente pode até explicar um pouco para o teu ouvinte. Gente, escutem o que a Roberta vai falar quando você chega e a tua agência fala, olha, você foi... editado. Qual é o comportamento que o ator ou a atriz, a modelo ou o modelo, enfim, quem vai participar do job, como é que ele se sente, né? Então, vamos falar desde o início, assim, brevemente, para vocês entenderem como funciona. Então, teu agente ou tua agência te convida para um casting. Quando ele te convida para um casting, né? Que hoje em dia, pós-pandemia, a gente tem feito muito em casa, né? Vídeos. As nossas casas viraram os nossos sets. A gente não tem ido mais para estúdio. Não paga mais cachê também, né? Eu acho meio infelizmente, mas não tá, Edu? Mas não vamos tocar nesse assunto. Do cachê teste, que é R$90 o cachê teste, mas ajuda, né? Mas hoje é assim, é self-teste e acabou. Virou uma Exatamente. Uma regra. Foi uma regra que a pandemia, né? Um novo normal que a pandemia nos obrigou a entender. Bem, então a tua agência te chama para aquele casting. Vamos colocar aqui, a gente já citou a Danone, vamos pegar a marca. O casting da Danone. Então, esse cliente, para chegar na tua agência e para chegar em você, ele já brifou um perfil dessa pessoa que ele está procurando. Então, olha, eu quero mulheres de 40 anos, castanhas, morenas, negras, X, ele dá esse briefing. Que falem bem, que tenham um texto bom, fluido, porque geralmente um lançamento de produto tem muito texto a ser dito, Sim. não é? E não é sempre que a gente tem TP, tá bom? Principalmente quando o cliente olha para você e fala, você não precisa de TP. Nossa, decorar é demais. Eu tive vários problemas E quando é um lançamento de um produto, principalmente quando é um lançamento, você tem um texto bastante engessado. Você não pode esquecer uma palavra e colocar um caco, né? Caco é o que a gente chama na linguagem do Edu, principalmente que é ator, que é a tua maneira de dizer a coisa em outras palavras. Nós não podemos. E que o diretor tem que aprovar. Exatamente. A gente tem que seguir à risca o que está escrito lá no teu roteiro, né? Então, chegaram em você. Então, a tua agência, que é uma entre várias em São Paulo, por exemplo, ela mandou 10 mulheres dela para esse job específico. A outra agência mandou mais 10, enfim. Chegou lá no casting para o diretor, são, sei lá, por volta de 200 mulheres para este job, tá certo? Antes de chegar no teu diretor e no teu cliente, o que a produtora faz? Ela pede um videozinho, você grava um vídeo de apresentação,
né? Eu sou Roberta, tenho tantos anos, gosto de fazer X, sou formada em Y, tarará, para ele sentir quem é você. Muito bem, o processo seguinte desses vídeos, que foram todos, o de todo mundo sem uma seleção, todos os vídeos vão. Esse diretor, essa produtora, não é? Que vai gravar o comercial, junto com o cliente, ou melhor, a produtora seleciona X Sim. pessoas para a apresentação. Então, aí já tem uma triagem muito Grande. interessante, grande. Muita gente sai já. Que aí vem essa palavra, esse termo que o Edu acabou de nos colocar, que é você está editado. O que significa estar editado? É você estar no hall daquelas pessoas que vão ser levadas para esse cliente, vão ser apresentadas. Então, as possíveis futuras aprovadas. Tá certo? Porque vai ser uma só aprovada. Exatamente. Numa campanha como essa que eu fiz, era uma só. Então, eles foram enxugando, e aí você está editado. O que quer dizer isso? Que naquela data provável de gravação e com aquela exclusividade, tá certo? Porque produto sempre tem exclusividade. Então, se eu faço não pode Danone, fazer com nenhum similar, eu não posso fazer fiz sei Danone. lá, X vai uma outra marca. Eu não posso fazer a X, que é concorrente da Danone. E estou presa naquele segmento por X tempo de veiculação desse meu comercial no ar. E renova, né, gente? Ó, renova. Ai, olha, quando renova é uma maravilha. Ela fica linda, feliz, sabe por quê? Você tem um período e aí você ganha de novo o cachê para passar mais um período. Aí a Roberta fica com esse sorriso lindo, maravilhoso. Exato, porque aí o teu produto já está pronto e você vai reutilizar. Exato. Mas eu acredito que quando há reutilização, sempre penso isso. Eu, graças a Deus, tenho reveiculado muitos filmes, até um internacional. E penso o seguinte, que é uma soma, né? Foi um trabalho que deu certo, Lógico. que foi incrível para o teu cliente, que ele vendeu a beça e que você vai ser recompensado por isso, por um bom trabalho. Não, é justíssimo. Não é? Justíssimo. Agora, então, objetivamente, quais são os mecanismos, né? Para você que está lá nos vendo e quer participar e quer fazer. Procure uma agência. Mas eu não tenho X altura. Identifiquei que eu quero ser modelo de passarela, que eu quero fazer uma carreira como modelo, tá certo? Mas eu não tenho X altura. Ótimo. Então, no próprio Facebook, no próprio Instagram, no Face tem muito isso. Comunidades de modelos para figuração, modelos para comercial de TV. Hoje em dia isso é muito aberto, né, Edu? Muito. Eu tenho grupos. Eu tenho grupo que eu participo, que eu vejo todos os jobs, né? A gente fala jobs são os serviços, né? Os trabalhos. Os trabalhos, enfim. Que com todos os perfis, e aí eu vejo qual é o meu perfil. A Roberta já está num status diferente, porque ela tem já as agências que tem o perfil dela, e quando essas agências são agências grandes, boas agências, né, que são trabalhos mais perfilados, e ela já sabe, apareceu o perfil Roberta, ela já aciona a Roberta. E aí tem um detalhe, a Roberta fica por uma única agência. Então, por exemplo, às vezes o ator ou a atriz, o modelo a modelo, quer se candidatar por várias agências. Não façam isso. Isso eu acho bem antiético, inclusive. E as agências ficam enlouquecidas. Enlouquecidas, né? Porque você não pode chegar num ponto de, sei lá, você está em 5 agências, as 5 mandam você para o cliente. Quer dizer, fica uma coisa extremamente antiética. Eu prezo muito pela ética. Não, 100% e eu acho que ético. Só estou aqui até hoje fazendo meu papel, etc., pela ética. Por conta dessa seriedade com que eu levo o meu trabalho. Então, eu creio o seguinte. A Way é minha agência de modelo. Minha agência mãe, Way Model. Adoro. Beijos mil para vocês. Anotem aí, Way Model. Para chegar na Way Model, você tem que fazer uma Model. E a Way caminhada, hein, gente? Faz castings constantes, né? Então, entra em contato com a Way. Você que quer ser modelo, entre em contato com a Way. Manda a tua foto, eles vão te chamar para uma entrevista e depois para um casting. E se você for aprovado, você vai participar de uma grande agência como a Way Model, legal. Que é internacional, que tem 1000 representações fora do país e que eles são super sérios, não é? Ô, Roberta, deixa eu te falar, em final, então vocês viram o trabalho que é, o destaque que é, a dificuldade que é, o filtro realmente é fino demais para se chegar
a uma campanha nacional e internacional. Não são todos que chegam, né? Eu fiz um COAD só para o Itaú, e eu só tive action, né? No lançamento do aplicativo de voz do Itaú, e praticamente ninguém me reconhece, porque eu estou com o cabelo todo jogado para trás, eu sou um chefe que entra às 6 horas da tarde, fiz um outro também, mas assim... Roberta, saindo da carreira de modelo, né, que você você não vai perder nunca, né, pelo teu perfil, pela tua comunicação, porque assim, você não é só modelo, você é comunicadora, você é apresentadora, você vende realmente, você entra no personagem, você entra na marca, entra no serviço, você representa aquele que é o contratante. Você está indo por um outro caminho hoje, que é um caminho que eu vejo muito pelas redes, que você está sendo a representante oficial, a Mulher Maravilha, por assim dizer. Dá para sacar, porque ela parece mesmo a Mulher Maravilha, representando tudo que a mulher do mais 50 sente. Hormonal, saúde, relacionamentos, enfim. E você tem trazido à tona esses temas através de lives suas no Instagram, no TikTok, enfim. Como tem sido essa jornada, né? Por que você surgiu com essa âncora, com essa representatividade? Você sendo a representante de temas que às vezes ninguém quer falar. Sim. E que nos bastidores, né, nos directs, nos WhatsApps, nas mensagens que você recebe, as mulheres se sentem representadas por você. Conta um pouquinho disso, como surgiu, que eu sei que já é de longa data, daquela Roberta dos 16 anos, Sim. da Roberta que foi para fora, da Roberta que passou tantas situações, desafios, assédios e outras circunstâncias que ela rompeu, e pessoas que ela viu também, outras mulheres que não chegaram lá, que tiveram problemas, que foram, enfim, nessa triagem natural do ser humano, né? Como que é essa Roberta de hoje? A Roberta de Moraes, nas mídias, nas redes, trazendo a mulher à tona, né, com temas tão diversos. Sim. Bem, eu comecei esse projeto de agora, posso chamar assim, porque eu sempre escrevi. E eu sempre escrevi, né, escrevo desde que fui para o Japão, eu sempre escrevi poesias, textos e crônicas sobre os nossos sentimentos. Então, o que eu sentir, ou o que eu perceber que você está sentindo, ou uma situação que eu vejo na rua, tudo isso é alimento para eu escrever. Sempre foi. E aí, num primeiro momento, surgiu por uma editora a história de fazer um livro-arte, fazendo uma passagem autobiográfica por esse caminho da Roberta Modelo, etc., envolvendo os fotógrafos e tudo mais, que é um trabalho bacana. Unindo a isso poesias, textos e crônicas. Que você tem um livro? Ele está em confecção. Eu ia perguntar, como que ela não tem um livro? Ele está em confecção. Tá, vamos chamar em breve, assim. Lançamento do livro da Roberta. Eu sabia. Eu nem quero dizer aqui, Edu, porque eu sou tão chata com a coisa do tempo e etc. Não, deixa rolar. Deixa rolar. Que eu dei uma entrevista para um colega músico. Pode falar, viu o nome dele. Que é da Rádio Eldorado, Lupa Santiago, um querido Lupa Santiago. E a gente conversou e tal, e um dos temas foi essa coisa da minha escrita. E eu falei, esse livro vem aí o ano que vem e tal, né? Só que a gente tem coisas no meio do caminho, como uma pandemia, tá certo? Então, eu falei... uma ruptura. Exato. De muitos então, projetos. eu falei, deixa eu fomentar essa história, e quando ela tiver ok, assim, para o pãozinho entrar no forno, a gente fala. Tá de volta. Até porque no meio desse caminho, surgiu um conto infantil. Não acredito. Sim, eu escrevo toda semana, eu sou colunista do portal do Luiz Andreoli, jornalista. Atenção, colunista do portal Luiz Andreoli, Roberta Luiz de Andreoli, Moraes. todo mundo sabe, nosso querido Luiz Andreoli, que foi tantos anos na Rede Globo, não é? E que hoje o filho está lá, né? O Andreoli filho está lá representando... o Felipe, né? O Felipe, no Globo Esporte. Gente, eu fiz um comercial com o Felipe Andreoli, Exato. com outros artistas, e eu fiz só um comercial que eu apareci, tá? É o texto. Eu tive um close. Quando você tem um close na publicidade, você tem um aumento... Um close fecharem no seu rosto. Passou, bateu o visual, deu a nítida impressão de que é você, já é um plus do ganho. Opa, legal. Luiz Andreoli, pode continuar, perdão.
Então, aí Luiz me convidou começo do ano passado para ser colunista dele. Ele não tinha nada, já tem a coluna há algum tempo, mas ele não tinha nada parecido com a minha escrita na coluna. E eu recebi, com o maior amor do mundo, adoro o Luiz, meu parceirão. E aí escrevo para eles toda quarta-feira, hoje é dia, tá? Corre lá, www.portaldandreoli.com.br. A minha coluna chama Afeto Entre Linhas. E toda semana eu ponho lá um texto. Afeto entre linhas. Entre linhas. Olha que legal. E hoje é dia da coluna, inclusive. Já postei nos stories a chamada e tudo mais. Então, comecei a fazer esse trabalho de escrever e etc. Nessas de colocar temas que são nossos, que são reais, emocionais, o que nos acontece, etc. Um dia eu fiz um videozinho. Eu já fazia nas minhas redes a coisa de escrever um texto e falá-lo e postar no Instagram. Nossa, eu vi vários. Porque eu acho que muita gente se identifica, Edu. Eu vi vários seus. Eu tenho muitas amigas virtuais que eu nunca vi, eu não as conheço, e que elas me falam bom dia, boa tarde, boa noite todo dia. E eu adoro isso, e que tem essa troca, sabe? Eu comecei a perceber que muito do que eu escrevia chegava tão profundo em quem estava lá do outro lado que essas pessoas me devolviam uma mensagem do tipo: Roberta, isso que você escreveu agora falou comigo numa situação com meu pai, falou comigo na situação que eu estou vivendo agora, tocou meu coração, me emocionou porque não sei o quê, eu posso mandar para o fulano, eu posso mandar para o ciclano. Então eu falei, eu consigo conversar com as pessoas através de um dom que eu ganhei, que é escrever. Então, eu preciso fazer cada vez mais disso. Nossa, e num belo dia, eu estava me sentindo... Eu estou, e falo isso com maior tranquilidade, mulherada, está tudo ótimo comigo, eu estou quase com 52 e eu já estou na pré-menopausa, ou seja, no climatério. E a gente acaba sentindo uma série de coisas... Gente, o climatério É uma loucura, porque você... o teu muda mecanismo, tudo, né? a tua máquina funcionava de X forma e, de repente, ela começa a engripar. E você não... E você também tem que se reconhecer, sabe, Edu? É uma coisa de... Olha, eu sempre fui assim, sempre agi assim. De repente, eu passo a ter sensações e sentimentos que são mais fortes do que eu e que eu não domino. Então... no climatério, a gente tem rompantes de uma tristeza que você não sabe de onde vem. Né? Aí você chora, você viu a planta, você chora. Quer dizer, você fala, peraí, o que está acontecendo comigo? Isso tudo é a baixa hormonal, principalmente sobre pontuando o estrogênio, que é o principal hormônio feminino. Tive uma aula com a doutora Paula Fatback aqui numa live. Essas lives ficam gravadas? Elas estão todas no meu Instagram. Disponíveis? Estão. Tá. Eu fiz uma live, então as mais recentes, Relacionamentos Tóxicos, com o Dr. Márcio Renzo, que é um psicanalista, e que eu achei de um conteúdo tão agregador, sabe? Porque tem muita gente em relacionamento tóxico e nem imagina que está. Acha que faz parte do amor, né? Exatamente. Não é e que amor. Muitas vezes não sabe nem como sair, não sabe que está, não sabe como sair, não sabe se há ajuda para isso. Então, o Dr. Márcio nos deu lá, quem puder assista. Dr. Márcio Renzo, psicanalista, e a chamada Relações Tóxicas. E a última que fiz há uma semana foi com a doutora Paula Fatback, que é uma ginecologista, especialista em reprodução humana, uma mulher extremamente maravilhosa, acessível, né? Diretora da Clínica Mãe aqui em São Paulo. E ela falou também com uma generosidade, sabe, com essa mulher. Eu recebi muitas perguntas. Então, geralmente, antes de live, eu Você chamo... faz uma chamada Eu faço uma chamada e peço perguntas, né? É. Então, participa comigo, porque eu estou fazendo essa live para você. Então, eu quero a tua participação. E a gente recebe muita coisa antes do dia da live. E eu tenho recebido muita coisa na hora da live, né? Então, uma troca muito interessante, muito genuína. Então, as lives começaram a acontecer porque eu me vi representando uma série de mulheres que não têm o acesso que eu tenho ao Instagram, ou às mídias, ou às redes, ou a X conhecimento. E eu queria contribuir. Falei, gente, eu preciso ajudar. Quanto mais ajuda eu puder doar, quanto mais para essas conversas eu puder trazer pessoas que são como eu, que sentem a mesma coisa, né?
Que seja assim, então. Que venham as lives. E essas lives também... são uma vez por semana? Existe uma rotina? Existe um dia determinado, dadas as suas agendas, enfim? Sim, eu tento fazer todas as segundas-feiras. Toda segunda-feira você tem uma live. Exato. E eu tento coordenar o tema. Acho que o tema é muito importante, né? Eu não quero simplesmente fazer uma live, entende? Para dizer que eu estou ali. Não, então, sim. Eu sempre procuro um tema que esteja bastante importante naquele momento, para que a gente traga algum profissional que vá nos ensinar sobre aquilo, né? Porque me ensina também, evidentemente. Tento fazer uma métrica de 15 dias, mais ou menos. Tá. Né? E o tempo da live, que é uma hora, né? Pois é. Ele é restrito, né? Com o Dr. Márcio, parece que o Instagram... Ele corta numa hora e depois você volta. Ele corta... Deu uma hora, parece que ele corta. Aí você volta Mas de isso novo. não se faz verdade, porque a minha última live com a doutora Paula, nós ficamos falando antes, né, no pré-reunião, nós falamos, olha, a gente vai conversar 40 minutos, que é um tempo bom... a gente talvez jogue novos assuntos para uma próxima live e tal. Quando eu olhei para o relógio, nós estávamos a 1h15 falando. E tudo tranquilo. E assim, chegando pergunta e a gente, sabe? Então, a coisa vai acontecendo mesmo, essa coisa orgânica de você estar lá batendo papo e chega a pergunta e você pensa uma coisa ou você lembra de uma situação que é possível ser colocada para ajudar mais alguém ou alguém chegou atrasado. Então... Mas, assim, eu tento fazer lives de 40, 50 minutos, até para que a gente proponha aí, para que eu receba novos temas e a gente possa trocar aí com vocês. Já tem tema desenvolvido para a semana que vem, por exemplo? Você já tem um tema? Quase. Então, assim que a gente bater o martelo, eu estou querendo um profissional específico. Eu não sei se eu vou conseguir por conta da agenda dele, mas assim que eu consiga, eu vou divulgar e todos vocês vão saber. Sempre alguém respeitado no tema. Exatamente, exatamente. Eu procuro pegar pessoas... por que não da grande mídia, não é? Mas profissionais que também desempenham papéis muito importantes e que muitas vezes não são tão vistos, sabe? Tá. Eu também acho que é uma outra maneira de ajudar. Esse mecanismo todo, sabe? É uma troca, né, Roberta? Exatamente, exatamente. E você tem mais projetos aí, né? Sim. A Roberta tem um projeto que ela me contou, não sei se ela vai abrir ou não, mas está aí à disposição de um programa que ela fez o piloto, enfim, mas depois a gente pode abordar isso. E temas... Roberta, só uma pergunta. Você não acha, ou você não tem a certeza que isso que começou assim praticamente... sem um grande compromisso, apenas como uma pessoa, uma mulher de grande experiência, pensando em outras mulheres que não têm alguns recursos, que não têm conhecimento, que não têm tempo. Você não vê aí, eu vejo, se você me permite dizer, uma grande oportunidade para você se tornar uma influenciadora dentro do meio, mulher mais 50. Eu tive a oportunidade de conhecer uma agência de modelos de mais de 50. As modelos foram no lugar que eu estava prestando uma assessoria, uma consultoria. E assim, as belezas diferentes, né? Mais de 50, eu estou falando mais de 60, até 60, enfim, 65, 58, enfim. Mas você não vê, Roberta, esse seu compromisso com lives, uma coisa que vai ficar muito maior do que você imagina? Porque você já tem, você contou para mim que uma das lives suas você teve mais de 7 mil visualizações. Sim. É natural que... Foi muito surpreendente. Não, então, Roberta, mas é surpreendente, mas ao mesmo tempo é um feedback de um público que carece... Carece, exatamente essa palavra. De uma pessoa como você, de um segmento que representa, falando, trazendo à tona. Por exemplo... Algo que eu sempre questiono e sempre falo. Eu faço Krav Maga. O Krav Maga, atualmente, só me serve para dar uma corrida, né? Porque eu estou muito embrionário, faz 1 ano e meio que eu faço o Krav Maga e tal. E hoje o Krav Maga, muitas mulheres estão procurando o Krav Maga. Eu tinha uma amiga no prédio anterior em que morei que fazia. E eu digo o seguinte, por que eu estou te falando do Krav Maga? Eu digo ao meu mestre, o Eduardo,
que é aqui na Morato Coelho. Eu vou fazer um spoiler aqui, um Morato Coelho 1329, de segunda e quarta, das 8 horas da noite. Quem quiser, o seu público também está Sim. aberto de fazer uma aula experimental. Se a mulher fizer 6 meses de Krav Maga, talvez ela consiga se livrar de um feminicídio, ou de uma agressão, de uma situação, porque a visão se torna outra. E é um treino de luta de defesa? é defesa israelense, né? É uma defesa pessoal. Olha, Krav Maga É importante assim, também explicar um pouquinho. Krav Maga é defesa pessoal e não é luta marcial. Jiu-jitsu, o Muay Thai, boxe, não. O Krav Maga ele surgiu em Israel. Lá em Israel, a criança nasce, vamos dizer, eu brinco, né, com o meu mestre, com 3 anos de idade já está lutando, já está se defendendo. E o Krav Maga, praticamente, você nunca vai usar na tua vida. Mas se o dia que você for usar, Roberta, a mulher for usar, vai ser a diferença entre a vida e a morte. Uau. E eu vejo... Por que eu estou tocando nesse tema? E o feminicídio? E a agressão à mulher? Você já trouxe esse tema à tona? Sim. Fiz uma live, como eu te disse um pouco antes, a respeito das relações tóxicas. Tá. Relações abusivas, evidentemente, a gente entrou nessa seara porque existe uma diferença entre relação tóxica e relação abusiva, né? Você pode pontuar? Sim, que me desculpem os mestres na questão, mas eu pretendo não falhar com a explicação. Uma relação tóxica é aquela em que o teu agressor, ele pode ser teu namorado, teu marido, tua parceira, enfim... Tá. Ele vai minando a tua autoestima. Então, ele te põe para baixo, ele te poda, vai te humilhando. Ele te cerceia, ele te veta, ele não te estimula. Os interesses dele sempre estão à frente dos seus. Então, você vai sendo minada, até ficar dentro... Até zerar. Exato, até ficar dentro de uma caixa onde você poderá ser extremamente manipulada, tá certo? Esse é o objetivo. E é um trabalho muito psicológico mental que ele faz, tá? Ou que ela faz, ou que o agressor faz. Tá. A relação abusiva é quando este agressor ultrapassa o limite do verbal, das ações e parte para o físico. Agressão física. Essa é a abusiva. Então, essa é uma relação abusiva. E muitas mulheres não conseguem sair... Por que eu trouxe o tema? Porque eu observei... a grande mídia estava pontuando uma série de casos absurdos. Muito. Assim, acho que a cada 30 minutos há uma número, morte, né, de uma mulher. Eu vi pesquisa atual dizendo que 2022 foi o ano de pico de feminicídio no Brasil desde 2015. Um absurdo. Sabe? Então, é desumano, é inaceitável, é pavoroso você imaginar que uma mulher, por existir, possa ser punida. Sabe? Que sua vida seja ceifada, que aquele ser, que eu não sei nem dizer um nome, eu não consigo definir um nome para esse agressor, se ache acima dela e do que quer que seja, para tocá-la, para feri-la, para abusar, para machucar e muitas vezes para tirar a vida. E o abusivo, ele é tão grave que, olha, é triste, eu sei de casos, né, que começa com uma pequena agressão. A agressão verbal é o que você já falou, né, essas relações tóxicas, mas a agressão abusiva, ela fatalmente vai chegar ao seu máximo. Exato. O máximo é a morte. E aí é que está o grande pavor nisso tudo, porque muitas mulheres, né, e aí eu acho que não... Eu cheguei a perceber, fazendo algumas pesquisas antes dessa live, conversando muito com especialistas, que é uma recorrência em lugares de maior pobreza,
né, menor cultura. De menor cultura, de menor informação, a e mulher etc. que e tal. não sai para trabalhar, Exato, que não estuda, que exato, não vai à escola. Exato. Que é cerceada desses direitos. Exato. Né? Isso acontece muito lá, mas não só lá. Né? A gente tem famílias riquíssimas e de notoriedade no reconhecimento. O negócio acontece também. De maneira violenta. E muitas vezes essas mulheres, então, eu acho que são vários os casos onde isso acontece, né? Essa mulher, ela não consegue sair daquilo. Ou ela não tem para onde ir, ou ela se sente insegura, ou ela não vê possibilidade financeira de romper aquele núcleo que ela mora e ir para um outro lugar. Tudo bem, então eu entrego esse cara para a polícia, eu vou lá, faço o meu BO, eu pego minha filha, meu filho, sei lá, e vou para casa da minha mãe, ou vou para... Tem que ser um lugar que ele não tem acesso, né? Sim, aí, o agressor ou a agressora. Hoje em dia existem as medidas protetivas, a delegacia da mulher, sim, mas né? Que nem sempre são eficazes. Que nem sempre são de pronto eficazes, não é verdade? Mas muitas vezes essa mulher não imagina sair de lá porque ela não tem força. Força, eu digo, humana, entende? Então, a gente precisa cada vez mais de políticas públicas que apoiem essa mulher, que essa mulher vai entender que se ela almejar por um minuto sair daquele inferno que ela vive, ela vai estar segura, ela vai estar assistida, ela vai ter um recomeço através de um curso profissionalizante, ela vai ter um amparo de um lar, ela vai conseguir educar essa criança que está com ela de uma outra maneira, entende? Então, eu acho que é um tema muito importante que tem que ser debatido exaustivas vezes. A gente falou do feminicídio, mas tem o assédio, né? Pois é. Como é que funciona o assédio? Olha, eu não queria trazer esses temas tão... Mas é um tema que você, mulher, o movimento tem que entender. Me Too. Mas vamos lá, o assédio. Sim. O assédio na moda, na modelo. Voltamos eu falei no início, né? Agências legais, agências não legais. Pessoas bacanas, pessoas não bacanas. Sim. E principalmente eu vejo as mães, é um relato que você viveu e viu histórias, né? Como trazer a sua filha adolescente ou seu filho adolescente para o mundo da publicidade, do modelo, da mídia. Como proteger o seu filho e sua filha. Hein, Roberta? O que você me diz? Então, primeiro eu acho o seguinte. Essa pessoa que escolhe uma agência e que vai, então, a partir daquele momento, ter o seu filho ou sua filha numa agência, primeiro eu acho que deve ir junto com o seu filho ou sua filha. Não interessa a idade que tem. Em todo job? Não em job. Para iniciar essa carreira. Início, para ver quem são. Veja quem são essas pessoas. Tá. Né? Como é que é formada essa equipe, o que eles conversam, sinta esse ambiente, sinta a proposta. E aí sim, diga, ok, está tudo certo. Tá. Entende? Eu acho, Edu, que o remédio para muitas das nossas relações humanas é diálogo. Porque se eu estou vendo um movimento diferente no meu filho ou na minha filha, uma atitude que não é muito dela, eu preciso chegar e conversar. Abrir, né? Sabe? A gente precisa se abrir, a gente precisa ter essa troca, eu preciso entender. Para eu te ajudar, eu preciso entender o que está acontecendo com você. E se não há esse diálogo, eu acho que em tudo isso, sabe? Em qualquer relação da nossa vida, o diálogo é fundamental. E as pessoas precisam estar abertas ao diálogo. Elas precisam ter uma mínima coragem de falar sobre sua dor, entende? Ô, Roberta, o que mais que você poderia trazer para o nosso público, principalmente para as mulheres de mais 50, como novas possibilidades? Eu, por exemplo, estou aos 61 anos, ainda não estou realizado dentro da minha área. Tenho esse projeto que foi aberto do podcast, que está sendo delicioso, trazendo pessoas incríveis com conteúdos maravilhosos. Maravilha! De vida, como você está trazendo, está sendo enriquecedora. O que você diz para a mulher que está em casa? O que você diz para a mulher? Eu digo mulher assim, porque eu vejo a Roberta representando esse grupo. Para a mulher que não tem vontade de se arrumar, de ir para uma academia, de fazer uma dieta, de se tornar bonita de novo, de um novo corte, de um novo desafio.
de se reinventar. O que você traz de mensagem para a mulher de mais 50, que é você verdadeiramente, que se reinventa todos os dias, que está lá, que tem os seus problemas, que tem o seu climatério, que você tem pré-menopausa, assim, como trazer essa mulher para a vida? Olha, eu acho que na minha visão, na minha bagagem, eu acho que tudo é amor próprio. Autoestima? Autoestima. Eu acho que amor próprio é tudo. Então, muitas vezes o que a gente faz, né? E a gente faz meio a toque de caixa, meio dia após dia, assim, quase que não percebe. Mas o que a gente faz é colocar o outro no lugar de destaque. Não é isso? Então, eu amo o Edu, sou casada com ele. Então, eu coloco o Edu ali numa prateleira na minha estante, assim, e fico lá, ai, porque o Edu, nossa, salve o Edu, ai, porque o Edu, porque o Edu. Só que a vida parte de mim. O destaque é você, né? Eu preciso me amar, eu preciso entender quem eu sou, eu preciso me respeitar, respeitar meus limites, respeitar os meus valores, respeitar quem eu sou, o que eu quero, o que é que me faz feliz. Eu acho que essa é uma boa pergunta para você que está em casa, Mulher Maravilha, se fazer. O que é que me faz feliz? Será que eu deixei uma carreira que eu queria muito fazer? Não é tarde. Só é tarde quando a gente fecha o olho e parte para outro lugar. Será que eu deixei? Será que eu estou empurrando esse meu casamento com medo de ficar sozinha? Com medo de não dar certo uma outra relação? Será que eu não fiz aquele passeio ou aquele pulo de asa delta ou aquela viagem ou aquele corte de cabelo? O cabelo cresce. E a tua sensualidade não está no teu cabelo. Tua sensualidade está em você se perceber como mulher, sentir teus valores, se olhar no espelho de verdade e falar, cara, você é o cara. Sabe? Eu acho que quando você consegue se olhar, consegue entender o que é que esse teu coração está pedindo, o que é que a tua cabeça quer, qual é a oportunidade que você pode se dar, você faz o turning point. Bom, gente, nós vamos encerrar aí praticamente. A Roberta hoje ela tem um compromisso, uma campanha. Eu quero liberar a Roberta um pouco mais. Mas Roberta de Moraes é incrível. Eu tive muitos anos próximo da Roberta e não tinha... Eu suspeitava essa Roberta, né? Que não é só a beleza, que não é só a simpatia, que não é só a empatia. E depois eu comecei a acompanhar a vida da Roberta nas redes. A gente se afastou um pouco, porque nós éramos sócios de um clube em específico, não vem ao caso. E, Roberta, a gente vai remarcar mais um encontro. Com muito prazer. Porque eu vejo assim, o que você trouxe no seu grande finale. Primeiro eu quero que você diga as suas redes aí, vamos lá. Ah, então, sim, vamos lá. Vamos anotar as redes da Roberta de Moraes. Sigam a Roberta nessas seguintes redes. Vamos Por lá. favor, eu quero muito trocar com você que nos assiste, né? Quero tê-lo lá, ou tê-la lá nas minhas redes, para que a gente possa, de fato, sempre construir algo melhor. Algo que some, algo que engrandeça. Porque se não for assim, também não quero. Instagram, meu Instagram é profissional, é o @Roberta_de Moraes. Tem um outro lá, gente, que não funciona. Então, é o Roberta de Moraes. De Moraes tudo junto? Tudo junto, de Moraes tudo junto. Tá, isso. Okay. O meu TikTok... Que é o que nós temos que fomentar, né? O meu TikTok, se eu te disser que eu não sei... Ah, depois você coloca. A gente pode colocar na minha bio e a pessoa acessa. Mas vai bombar, com certeza. Vai. Eu tenho um site. Você tem YouTube? Eu tenho um site. Tá. No meu site tem muitos vídeos meus das minhas campanhas como modelo, dos programas que eu realizei. Ah, é muito legal. Tem muita foto bacana. Tem um texto lá de entrada. O meu site é o www.robertademorais.net. Esse é um canal que eu alimento sempre e que você pode me conhecer um pouco mais.
Que mais? Facebook? Tem o portal. Roberta de Moraes. No Facebook é Roberta de Moraes. Roberta de Moraes. E o portal do Andreoli, que eu escrevo toda quarta-feira. Então, toda quarta-feira corre lá que tem um texto novo para você, que é o www.portaldoandreoli.com.br. Minha coluna é Afeto Entre Linhas. Afeto Entre Linhas. Então, Edu Lopes Podcast com a natação criativa no Dia Internacional da Mulher. Olha, eu sempre digo que Deus é muito bondoso comigo. Quando eu convidei a Roberta de Moraes, ela aceitou abrir esse espaço para nós. Eu não poderia ser mais feliz com esse teu conteúdo incrível, com essa tua mensagem. E eu desejo que a gente retome mais um bate-papo sobre todas as suas lives, esse conteúdo que você hoje representa, essas mulheres que não têm a voz necessária, que não sabem se manifestar e que você está incentivando. Uma coisa que você falou que eu achei incrível, que serve para mim nos meus 61 anos de idade. Nunca é tarde para você. Nunca é tarde, gente. Tarde. Olha, eu vou dizer uma coisinha assim para o Gran Finale, pode ser? Você tem um tempo. E eu acho que eu vou usar isso como uma reflexão mesmo para você. Eu, quando fiz perto dos 40 anos, eu não estou bem certa agora, eu tive um câncer. E eu fiz uma cirurgia que, tecnicamente, era uma coisa bastante simples. Operei no pequenas cirurgias do hospital, anestesia local, etc. Só que as surpresas da vida me deu um troço. E eu quase fui. Quando eu voltei dessa cirurgia, eu olhei para mim e disse assim: se eu tivesse morrido hoje, estava tudo bem? Não. Estava faltando muita coisa. Muita coisa para eu realizar, muita coisa para eu reverter, muita coisa para eu buscar, muita coisa que era sonho para eu realizar. Então é o seguinte, eu sou daquela que acredita que a gente só não pode mais quando morre. Até lá, a gente pode tudo. Um beijo, Mulher Maravilha, foi ótimo estar aqui, adorei estar com vocês. E quem sabe, né, Edu, muito em breve a gente tenha o programa Mulher Maravilha, apresentado pela Roberta de Moraes. A Roberta de Moraes vai trazer esse programa Mulher Maravilha e eu vou ajudá-la a fomentar essa ideia. Um grande abraço e até breve o programa estará no ar.